Muito bem. Domingo passado, nós vimos como vários salmistas, inclusive Davi, tinham a tendência de achar que eram suficientemente justos para se apresentarem diante de Deus, clamando por justiça para a sua causa. Mas também vimos que a realidade espiritual não é bem essa. O próprio Davi, no Salmo 14, versículo 3, disse que todos nós pecamos. Todos nós estamos em dívida com Deus. Portanto, nenhum de nós pode se apresentar diante de Deus cheio de razão. Todo mundo tem culpa no cartório. Nas palavras de Davi, não há nenhum justo, nenhum sequer. Entretanto, apesar de sabermos, compreendermos que em nós mesmos não há a justiça necessária, a razão necessária para demandarmos a nossa causa com o juiz, nós também vimos que justamente porque Deus sabe disso, Ele enviou o seu próprio Filho, este sim, o justo, perfeito, sem erro, sem mácula, para morrer em seu lugar, no meu também. E porque Jesus morreu em nosso lugar, como vimos isso no domingo passado, fomos justificados perante Deus. E aí, satisfeita a justiça de Deus, pelo sacrifício de Cristo, nós ganhamos acesso ao trono do Pai. E mais ainda, porque também ganhamos um intercessor, um advogado que fica à direita do trono de Deus, intercedendo por você, por nós. Diante dessa realidade que vimos, realidade espiritual que vimos na semana passada, eu lhe pergunto, como é que você tem aplicado isso na sua vida? Porque, gente, o livro de Salmos, ele é muito bonito. São 150 poesias. Ah, mas é tudo poesia? É tudo poesia. São poesias diferentes das que nós estamos acostumados a ouvir. Não são sonetos, não são alexandrinos, mas são poesias. E essas poesias, elas falam do sentimento daquelas pessoas. De que maneira a expressão do sentimento daquelas pessoas, Davi, Asaf, os filhos de Coré, de Salomão, de que maneira o sentimento expresso daquelas pessoas pode contribuir para a nossa vida espiritual. É isso que importa. E é isso que a gente deve buscar, a aplicação prática daquilo que nós olhamos e percebemos na Bíblia. E é por isso que a gente tem que se questionar. Como essa afirmação de que fomos justificados pelo sacrifício de Cristo, como é que isso afeta a sua vida? Você tem que se questionar isso. Porque se você não para pensar nessas coisas, se você simplesmente vai vivendo a sua vida e só se lembra de Deus nos domingos, e olhe lá, né? Na verdade, você está vivendo como se Deus não existisse. Como eu já comentei aqui, um amigo meu, um grande amigo meu, um cara muito inteligente, numa conversa que estávamos tendo, me disse que era ateu. Peraí, cara, você é um cara tão inteligente, ateu? Tudo bem, se você me dissesse que é agnóstico, que não tem condição de crer numa coisa ou na outra, ok, eu entenderia, mas ateu, é impossível provar que Deus não existe. Mas aí ele virou para mim e falou, não, você não me entendeu. Eu não estou dizendo que eu acredito que Deus não exista. Eu estou dizendo que eu vivo como se Ele não existisse. Então, para mim, tanto faz se Ele existe ou não. Eu vivo como se Ele não existisse. Por isso que eu digo que sou ateu. E aquela colocação dele me deixou extremamente assustado, porque eu parei, pensei um pouco e reconheci para ele, meu irmão,
Olha, assustador o que você acabou de falar, porque muita gente da minha igreja vive como você. Da minha igreja. Nós. Muitas vezes, nós vivemos como se Deus não existisse. Como mudar isso? Primeiro, criando o hábito de conversar com Deus, que é orar, de buscar a sabedoria de Deus na palavra, ler a Bíblia, meditar no que você tem feito, olhar para a Bíblia como um espelho, para se enxergar lá, porque o Senhor vai revelar para você o que Ele quer que você faça. Isso é aplicar na prática o que se aprende aos domingos, o que se lê na Bíblia durante os dias. Como você tem aplicado esses princípios sobre a justiça de Deus no seu dia a dia? Questione-se sobre isso. Mas isso foi domingo passado. A gente precisa prosseguir, porque o tema justiça, ele vai além. É verdade que a maior parte das manifestações de sentimentos dos salmistas sobre essa questão de justiça tem a ver com a injustiça humana, com aquela sensação de que você foi injustiçado, de que você está sendo perseguido, e você vai a Deus em busca de salvação, em busca de proteção. Perfeito? Mas há alguns salmos, e alguns deles até bem assustadores, que vão muito além de um pedido por justiça. São salmos em que os seus autores estão pedindo vingança. Eles não querem apenas que o justo juiz lhe dê a vitória sobre o seu inimigo. Eles querem que o seu inimigo morra e a sua descendência sofra. É maldição mesmo. Mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Abra sua Bíblia, Salmo 109. São vários salmos nesse sentido, mas eu vou poupar você. Vou poupar. E vou ler apenas o Salmo 109, Salmo de Davi, em que ele diz: Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim, falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribuem-me o bem com o mal e a minha amizade com ódio. Ok, até aqui é um salmo em que o Davi está buscando, está apresentando para Deus um problema. Nós não devemos apresentar para Deus os nossos problemas? É claro, o nome disso é oração. Davi está fazendo uma oração. E por algum motivo, nós já veremos o motivo, Deus inspirou Davi a colocar por escrito essa oração cantada dele para Deus. Até aqui, não há nenhum problema no que ele fez. É o que nós devemos fazer. Só que aí começa o problema. A partir do versículo 6, veremos Davi apresentar uma solução para Deus, uma sugestão de solução para Deus. Ele começou dizendo assim: designe-se um ímpio como seu oponente, à sua direita esteja um acusador. E no hebraico é Satanás. Esteja um Satanás à sua direita e o seu inimigo seja um ímpio. Vamos tentar entender isso daqui? Se eu não entendo, como é que eu vou aplicar na minha vida? Vamos contextualizar. O que Davi está dizendo é que ele está olhando para o inimigo dele
e está dizendo que o inimigo dele é muito ímpio. E aí ele vira para Deus e fala assim: Senhor, coloca alguém mais ímpio do que ele, contra ele, já que eu sou bonzinho. Bota um malvado para ser o inimigo dele. E para melhorar a situação, em vez de ter um advogado à direita dele para orientá-lo corretamente, coloque um Satanás à direita dele, um adversário. Satanás aqui não no sentido, né, de substantivo próprio, não está se referindo à pessoa, está se referindo à atitude da pessoa, ser um inimigo, ser alguém que engane, de tal maneira que o meu inimigo, né, Davi colocando, seja prejudicado. Poxa, ele jogou duro aqui, hein? Mas calma, que vai ficar pior. Vai ficar pior. Seja declarado culpado no julgamento e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar, fiquem órfãos os seus filhos e a sua esposa viúva. Vivam os seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando o pão longe das suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Uau! Davi, o homem com coração segundo o coração de Deus, sabia amaldiçoar bem, hein? Olha, uma maldição com requinte de crueldade. Por que os filhos do inimigo dele têm a ver? Ele está pedindo que a mão de Deus pese sobre os filhos do inimigo dele. Ele quer extirpar a descendência do inimigo dele. Como você reage quando se sente injustiçado? Você clama a Deus por justiça ou você clama a Deus por vingança? Porque é o que Davi está fazendo. Está clamando a Deus por vingança. Qual é a sua atitude? Porque, meus irmãos, vejam bem, por que é que Deus, que é o autor primeiro da Escritura, permitiu que um salmo odioso como esse estivesse na nossa Bíblia? Por quê? Por que ele permitiu isso? Por que ele não foi lá e apagou essa parte ruim? Não jogou o coração pesado de Davi para baixo do tapete? Por que não passou pano para Davi? Por que não fez isso? Porque, por melhor que nós sejamos, nós somos como Davi. E olha que Davi era alto padrão. Nós temos uma tendência, não que todos façamos, mas temos uma tendência em nós a buscar reparação, a querer dar o troco naquele que nos prejudicou, que nos atacou, que nos feriu. Davi era assim. E nós temos grande chance de ser também. Olhar para Davi pedindo a destruição da descendência do seu inimigo é olhar para nós. É um espelho. Como reagir a isso? Agora, não a um sentimento de injustiça que pode se transformar num pedido por justiça ou num pedido por vingança. Não. Como reagir a essa parte da Bíblia? A esse pedido de Davi por vingança? Como é que eu lido com isso? Eu vou apagar isso da minha Bíblia?
Não, não, essas partes odiosas da Bíblia eu vou cortar. Né? Destrua todos os amalequitas, mate todos. Não, tira isso daqui. Isso aqui eu não quero mais. Esse Deus do Antigo Testamento não tem nada a ver com Jesus. Eu só quero Jesus. Não, mas é Paulo. Não, Paulo também. Não, Paulo não. Só quero Jesus. Vocês acham que vai resolver? Eu creio que não. E ainda digo mais, só vai prejudicar. Porque aí você vai deixar de ver certas realidades da natureza humana essa que compartilhamos. Somos nós. Podemos ser nós. Não necessariamente somos. E Paulo, ele enfatizou lá na carta dele aos Romanos, eu vou projetar para vocês aqui, capítulo 15, versículo 4, no iniciozinho do versículo, que tudo o que foi escrito na Bíblia foi escrito para nos ensinar. Só que o ensino, ele é feito a partir de comparações, de exemplos. É muito difícil você aprender se não tiver exemplos. Mas só que às vezes esses exemplos são negativos. Então nós podemos aprender com o exemplo negativo de Davi. Não é assim que a gente deve reagir. Porque, por outro lado, há algumas pessoas que dizem assim, se está na Bíblia, é da vontade de Deus, é o que eu vou fazer. Ué, Davi não fez? Então vou fazer também. Espera aí, gente, calma. Lembrem-se do livro de Jó, em que os amigos de Jó achavam que se Jó estava sofrendo é que algum pecado ele tinha feito. Eles tinham uma visão de mundo de causa e efeito, num ciclo fechado, em que se você fizer tudo direitinho, você vai prosperar, se você não estiver prosperando, é porque alguma coisa errada você fez. Aliás, existe toda uma doutrina atualmente em vigor que fala isso, né? Que você é filho de Deus, você vai ser próspero, e se você não está sendo próspero ou está ficando doente, é porque alguma brecha você deu. Porque se você fizer tudo direitinho, certamente vai dar tudo certo para você. Quem prega isso, e quem acredita nisso, nunca leu o livro de Jó. Porque o livro de Jó é claro, Jó não fez nada, não era a responsabilidade dele. E os amigos dele ficavam dizendo para ele, Jó, você está errado, alguma coisa você fez, se arrepende, que aí Deus vai dar tudo de volta para você e tal. E no final, Deus vira para os amigos de Jó e diz, vocês não sabem o que vocês estão falando. Eu acho engraçado que tem muito pregador que pega as passagens dos amigos de Jó e usa como base para a pregação. Mas Deus falou que o que eles disseram não faz sentido. Como é que você vai usar aquilo como base para a pregação, gente? Só se for como um exemplo negativo. Não é assim que funciona, porque Deus disse que não é assim. No próprio livro. É só ler o livro até o final. O problema é quando a gente fica na caixinha de promessa, né? Ou na roleta russa bíblica, né? Você vai lá e pá, abre aqui. Senhor, o que eu faço? Pai, tá. Ah, Jesus. Eu sinto até um frio aqui na coluna aqui, quando eu penso nisso. Não estou dizendo que Deus não possa falar dessa forma. Claro que pode. Ele usou uma mula para falar com Balaão, está lá em Números 22. Se você não acredita em mim, vá lá ver. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas, poxa, na Bíblia toda só tem uma mula falando. Só tem um caso daquela história da lã. Né? Senhor, se for realmente do Senhor, a lã vai ficar seca, o chão vai ficar molhado. Lã seca, chão molhado. Senhor, olha, leva mal não, mas eu ainda estou em dúvida. Se for realmente o Senhor, então a lã molhada e o chão seco. Lã molhada e chão seco. Senhor, ainda estou em dúvida. Claro que ele ainda está em dúvida. Lógico. Aí Deus fala, meu irmão, vai lá e faz o que eu estou mandando. Pronto. Fez. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A Bíblia, ela não é um livro de faz de conta. Ela não é um tratado filosófico, ela não é um tratado da filosofia, da sabedoria oriental, não é, gente. A Bíblia é ser humano, é natureza humana ali, crua. Aí você diria, mas
esse é Antigo Testamento. Não, vamos ficar no Novo Testamento. Então tá bom, abre Lucas. Vai lá no Novo Testamento. Lucas. Lucas capítulo 9. Novo Testamento, não é verdade? Lucas não fica no Novo Testamento? Pois é. Não é um dos evangelhos de Jesus? Não, mas Paulo não. Não, mas não é Paulo. Não é Paulo. Os agentes desse caso são Tiago e João, os irmãos, filhos de Zebedeu, sendo que João é conhecido como o apóstolo do amor, ou o discípulo do amor, não é verdade? Filhinhos, amem. Olha o João aqui. Versículo 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. E nós estamos vivendo um momento muito complicado ali na Palestina, né? Muita gente já perdeu a vida. Os últimos números que eu vi já passou de 1.000. Enfim, não é de hoje. Os palestinos não têm absolutamente nada a ver com os samaritanos, tá? Existe uma pequena comunidade, não sei se você sabia disso, existe uma pequena comunidade de descendentes dos samaritanos, que ainda vivem na Palestina. E eles só sobreviveram porque o Estado de Israel os protege. Porque para os muçulmanos eles são hereges. E tem que morrer. Então está ali, é um grupinho minúsculo de samaritanos. Eu vi uma foto deles adorando e tudo, com as roupas tradicionais. Falam aramaico, inclusive. O mesmo idioma que Jesus falava. Ele não falava em hebraico, ele falava em aramaico. Hebraico era o texto bíblico. Aquela região ali é uma região complicada, muito complicada. Olha só o que aconteceu. Jesus está passando pelo território de Samaria, ou Samária, como alguns gostam de dizer, e deram com a porta na cara dele. Literalmente, chegou na porta da cidade, não, você não, porta na cara. Isto é injusto? Não está errado um negócio desse? Você não se sentiria injustiçado se acontecesse isso? Pois é, Tiago e João também se sentiram. Olha só o que eles disseram para Jesus. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espírito, de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E aí foram para outro povoado. E tudo bem. Olha só, que coisa de doida. 2 discípulos de Jesus, e depois de 3 anos de ministério, porque os filhos de Zebedeu foram dos primeiros a serem chamados como discípulos de Jesus. E aqui o texto diz que, aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, ou seja, já estava no final da vida dele. Jesus partiu para Jerusalém. Então, esses 2 irmãos estavam há 3 anos andando com Jesus e ainda achavam que porta na cara se responde com fogo. Ué, e o olho por olho, dente por dente? Pois é. O problema é que quando a porta bate na nossa cara, a gente sempre encontra alguma forma espiritual para justificar a nossa carnalidade. Porque Tiago e João agiram na carne.
Palavras de Jesus. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não estão agindo no espírito certo. Então, qualquer um de nós pode agir no espírito errado. Nós que nos consideramos discípulos de Jesus, não somos do espírito de destruição. Então, nós não devemos ir a Deus em busca de vingança, por pior que tenha sido a fechada que o cara te deu. É muito comum a gente ficar profundamente irritado no trânsito quando leva uma fechada, né, e outras coisas mais. Mas como você vai reagir a essas coisas? Como você vai reagir quando você se sentir injustiçado? Como? Como você sentir que a justiça de Deus não está com você? Você vai reagir como Davi? Ou como Tiago, como João? E clamar por vingança? E declarar a vingança do Senhor na vida da pessoa? Ou você vai agir como Jesus, que quando foi crucificado, chegou para Deus e disse: Pai, não lance sobre eles esse pecado, eles não sabem o que fazem. Qual será a sua resposta? A fé no sacrifício de Jesus, ela nos regenerou. Ela pegou aquele ser humano, cheio de problemas, de pecados, e fez nascer de novo. Regenerar, nascer de novo. Não foi isso que Jesus disse para Nicodemos, lá em João capítulo 3, quando Nicodemos chegou para ele e perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? Você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que ser regenerado. Mas não é nascer de novo do ventre da sua mãe. É nascer de novo da água, que é o arrependimento dos pecados, e do Espírito, que é a reconciliação com Deus. O problema é que nós, que somos regenerados, não estamos livres do corpo do pecado, da nossa natureza humana. Ela permanece conosco. Paulo, aos Romanos, capítulo 7, disse isso: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pois o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Poxa, se Paulo, que era um cara que andava ali estritamente na palavra, tinha esse tipo de problema, por que você acha que não vai ter? Nós temos essa situação, nós vivemos essa situação de andar entre duas fontes de influência. A nossa natureza humana, que clama por vingança, e a natureza do Pai, que apresenta perdão. A escolha é sua. A escolha é sua. O problema, mais um problema, é que, às vezes, para fugir dessa indignação que acaba nos levando a ter atitudes que desagradam a Deus, a gente meio que entra no modo não estou sentindo nada. Pô, o cara te deu uma fechada. Não vi. Não sei. Você conhece alguém assim, que vive assim meio no modo estou fora do ar? Isso não é saudável. Não é saudável. Até hoje mesmo, hoje pela manhã, uma irmã chegou para mim e falou: mas Léo, as pessoas têm que ir a Deus, elas têm que poder ir a Deus e derramar o seu coração diante de Deus. Claro que tem. Devem. Porque se não fizer isso, vai ficar doente. Então não é entrar em negação, fazer de conta que nada está acontecendo e segue a vida. Não é isso, não. Não é isso. Pior ainda é quando a pessoa
vai para o nível da indiferença. Não se indigna com nada porque não está nem aí, não está vendo nada, não sabe de nada, não quer saber. Não é problema meu. Gente, é o oposto do amor. O oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. E nós fomos chamados para amar. Então a gente não pode ser indiferente. Inclusive ao louco que te dá uma fechada no trânsito. Você não pode ser indiferente àquilo. Vai te irritar? Vai. Entrega para o Senhor e ora pelaquela pessoa. Não pedindo a Deus que ele encontre um poste, né, como muita gente faz, já vi isso acontecer muitas vezes. Ah, Senhor, faz um poste entrar na frente dele. Está agindo como Davi. Tá agindo. Acontece, tá, gente? Eu vou dizer para vocês que acontece. Não é assim. Senhor, está aqui, estou irritadaço, Senhor, me perdoa, está aqui, está nas tuas mãos. Tem misericórdia, tem misericórdia. Pronto. Falou, botou para fora. Não vai ficar dentro de você te envenenando, não. Mas uma coisa é você colocar para fora, outra coisa é você pedir que Deus vá lá e extermine a descendência da pessoa, né, como fez Davi. Nós não vamos aqui, não vamos dourar a pílula de Davi, não. Não, ele estava só se derramando diante de Deus. Não, estava não. Ele estava pedindo o extermínio da descendência do inimigo dele. E nós somos capazes de fazer isso também. É só deixar, a gente faz. Porque a gente não é melhor do que Davi, não. É por isso que a carta de Paulo aos Romanos é tão importante, ela tem tantas explicações, tantas aplicações práticas. Vá lá, Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, eu vou terminar com isso. Eu poderia apresentar vários outros salmos com pedidos a Deus por vingança, mas não vou fazer isso. Quando você, na sua leitura devocional, se deparar com um salmo desses, entenda, está ali para você saber como você não deve agir. Lembre-se da fala de Jesus aos seus discípulos em frente à cidade que tinha batido a porta na cara de Jesus. Essa é que é a atitude que Jesus espera de nós. Em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 19, nós lemos o seguinte: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Ou seja, na lei de Moisés já estava escrito que não compete a nós, os filhos de Deus, nos vingarmos, muito menos pedir a vingança, que Deus se vingue em nosso lugar. Deus falou, a vingança é minha, eu é que vou decidir como é que fazer. Não se mete nisso, não. Já está escrito lá em Deuteronômio. Então não é, Jesus veio para mudar tudo. Não, ele não veio para mudar tudo. Ele veio para explicar o que as pessoas não tinham entendido. Porque já estava escrito que não é para fazer isso. Não é para se vingar. Mas Paulo continua. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa é a orientação de Paulo para você. Vou perguntar de novo. Como você pretende, a pergunta agora está um pouquinho modificada. Antes é como você reage, agora é como você pretende reagir às injustiças da vida, a partir de agora que você já sabe qual é a orientação de Deus nessas circunstâncias. Você vai clamar ao Senhor por vingança? Ou você vai clamar ao Senhor
para que ele transforme a vida daquela pessoa que te feriu, que te prejudicou, que te trapaceou. É difícil isso. Eu diria que é humanamente impossível. Tem que ser no Espírito. Tem que ser no Espírito. A gente não é capaz de amar o inimigo se não for pelo Espírito de Deus. Mas entendam uma coisa, amar não é gostar. Deus não está dizendo, e Paulo não está dizendo para nós, que nós devemos ir ao nosso inimigo e passar a ser amiguinho dele. Não é isso não. Não é isso que está no texto. O texto está dizendo que se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Não é vai lá e dar um abraço nele. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Não é lá e ser amiguinho dele. É isso que você tem que fazer. Porque amor é atitude, é prática, é o que você faz, não o que você sente. E essa história de amontoar brasas vivas, quando era a primeira vez que eu li esse texto aqui, há muitos anos, eu achei interessante, né? Eu fiquei imaginando, né, a cena das brasas incandescendo em cima da cabeça da pessoa, deve dar uma coisa bem legal, né? Aí depois eu fui entender que não era isso, não era isso. Lembra de Isaías, quando foi levado diante do trono? Ele ficou desesperado, né? Foi levado diante de Deus. E agora, o que vai ser de mim? Eu sou um homem impuro, meus lábios são impuros, eu faço parte de um povo que é impuro, que tem lábios impuros, o que é que eu vou fazer? Eu vi a face de Deus, eu vou morrer. E aí, Deus mandou um anjo pegar uma brasa viva, debaixo do altar, e tocar na boca de Isaías, purificando-o. Então, quando você faz o bem para o seu inimigo, você está movendo o mundo espiritual para que anjos do Senhor purifiquem a vida daquela pessoa, para que aquela pessoa possa reconhecer o seu erro, mesmo que nunca te peça desculpas, mas reconhecer diante de Deus, se arrepender e ser perdoada. É isso que Deus está querendo nos ensinar a fazer. A ser agentes na transformação dos nossos inimigos, inclusive. Não apenas dos nossos amigos. Porque a palavra de Deus, Pedro, diz que nós somos ministros da reconciliação. Fomos reconciliados com Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus, para nos tornarmos, assim, ministros da reconciliação. Com os amigos é mais fácil, com os inimigos é mais difícil, mas com a ajuda de Deus conseguiremos lhes dar água, bebida, fazer aquilo que for necessário por eles e ficar em oração por eles, para que eles sejam transformados e para que o nome de Jesus seja glorificado. Por isso, como você pretende reagir da próxima vez que você for injustiçado ou quando você presenciar uma injustiça? Você vai ser indiferente à questão, fazer de conta que não está vendo? Ou você vai permitir que a perplexidade diante daquele acontecimento motive você a orar, a interceder por aquela situação? Já tem 1 ano e 8 meses que está rolando a guerra na Ucrânia, ninguém mais fala sobre isso. A gente já nem está nem aí. Desculpe estar generalizando. E a África? Vocês sabiam que o Sudão se dividiu em 2, depois de uma guerra sanguinária que durou mais de 10 anos? E que assim que os dois se dividiram, pouco tempo depois, os dois entraram em guerra civil e estão em guerra civil até agora? Olha quanta gente está morrendo, a gente nem sabe. A maior parte não está nem aí. É indiferente ao que está acontecendo na África. E olha, tem muita gente morrendo na África, muita gente. Toda hora tem algum golpe de Estado, toda hora tem
alguma guerra civil. A gente não sabe e não está preocupado com isso. Agora lá em Israel todo mundo fica sabendo, óbvio. Aí a gente fica preocupado com isso. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como intercessores, inclusive pelos nossos inimigos. Jesus, quando viu injustiça, ele não ficou indiferente. Tem aquela passagem muito conhecida de Marcos, capítulo 11, versículos 15 e 17, ela é replicada nos outros 3 evangelhos. É uma das poucas passagens que está nos 4 evangelhos. Jesus chega no templo, vê as mesas dos cambistas, pessoas vendendo animais como se fossem puros para serem usados nos sacrifícios do templo, trocando as moedas com a efígie de César ou de quaisquer outros reis pelas moedas do templo, com uma taxa de câmbio desfavorável ao peregrino. Ele viu aquelas coisas e ele saiu derrubando tudo, espalhando geral. E na narrativa de João, ele ainda fez um chicote de 3 pontas, um azorrague, e saiu virando aquele negócio. Jesus não foi indiferente. Concluindo, não podemos permanecer apáticos e indiferentes diante das injustiças da vida, mas essa sensibilidade pode nos levar a reações carnais, ou seja, a buscar vingança, reparação, a dar o troco. Entretanto, o caminho de Jesus é outro. Ao invés da retribuição, o perdão. Ao invés do ódio, o amor. Porque é o amor que transforma, que tem esse poder. E para fechar, Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27, ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Como assim? Eu posso ficar irado e não pecar? É isso aí. Você ficar irado porque levou uma fechada no trânsito não é pecado em si. O pecado é o que você vai fazer com aquela emoção. Você não tem controle sobre as suas emoções. Elas vêm. Na hora que você percebe, ela já chegou. A questão é, como é que você vai reagir àquela emoção que entrou em ebulição dentro de você? Aí a escolha é sua. Você pode pecar devido à sua ira ou não. E Paulo está dizendo para a gente não pecar. Como não pecar? Apaziguando, trazendo paz para nós mesmos, apaziguando a nossa ira antes que o sol se ponha. Resolve no mesmo dia. Não deixa para amanhã, não. Não fica matutando aquela vingança cósmica na vida da outra pessoa e depois pede perdão. Não, para com isso. Entrega logo ao Senhor. Senhor, está aqui, me irei. A palavra de Deus diz que isso não é pecado. Não é. Entrega para o Senhor, esvazia o coração, pronto. E ora por aquela pessoa. Esteja disposto a lhe dar comida ou bebida conforme a necessidade. Porque, se nós assim agirmos, disse Paulo, nós não daremos lugar ao diabo na nossa vida.